E estamos aqui no vídeo número 2 para falar sobre intestino. E por que estamos aqui? Porque estamos aqui, eu e o Cocôzito, pra gente falar mais sobre esse assunto. Se você assistiu o vídeo número 1 e aplicou aquelas 3 dicas que eu dei, se você ainda não assistiu, volta lá, e mesmo assim não funcionou, eu vou te dar algumas opções que você pode utilizar para complementar isso. Então, o que eu recomendo para o paciente, quando ele aplicou aquelas 3 dicas e ainda assim não teve um resultado bacana? Eu recomendo a suplementação de probióticos, que são bactérias vivas, que podem ser manipuladas, então em cápsula ou sachê, e aí que esse paciente faça uso disso durante pelo menos 8 semanas, consumindo ou após o jantar, ou seja, a última coisa que você vai tomar antes de dormir, ou no de jejum. Porque quando o nosso organismo está em jejum, ele é melhor aproveitado. Uma fórmula barata de se consumir probióticos é kefir. Na verdade não é nem barata, é de graça, porque kefir ele é uma muda que você recebe de alguém. Kefir não é comercializado, eu acho isso muito bacana, que você só consegue ter um se você conhecer alguém que tem. E onde encontrar kefir? Kefir você encontra em comunidades, se você colocar no Face kefir ou colocar kefir, o nome da sua cidade no Google, já vai aparecer com certeza um fórum, alguma comunidade falando sobre isso. E eu tenho certeza que se você colocar em algum grupo, sempre vai aparecer alguém. O kefir é uma forma barata, como eu já disse. A única coisa que você precisa é manipular ele, porque todos os dias ele vai crescer e vai se multiplicar. Como funciona? Existe o kefir de água e de leite. O de água você precisa colocar água, açúcar mascavo e o grãozinho. E aí ele vai se multiplicar. No outro dia você vai passar isso por uma peneira ou por um pano e vai utilizar o líquido que sobrou. E aí mais uma vez você vai colocar o açúcar e a água para que no outro dia ocorra o mesmo processo. No caso do leite, você vai pegar os grãos e você vai acrescentar leite, e aí no outro dia isso vai se multiplicar, você vai coar, utilizar aquilo e acrescentar leite novamente. Jéssica, mas como que funciona isso? Eu vou adicionar açúcar, né? Mas você sempre fala que açúcar faz mal e que açúcar mascavo é igual açúcar cristal, mas calma. O kefir, ele sobrevive da fermentação do açúcar, então no resultado final não tem essa quantidade de açúcar que você colocou. A mesma coisa acontece com o açúcar do leite. O açúcar do leite é a lactose. Então quando você faz o kefir, mesmo quem é intolerante, não vai sentir os sintomas como distensão abdominal, gases ou diarreia, porque o kefir, ele fermenta a lactose, e aí você não sente esses sinais e sintomas, a não ser que a pessoa seja muito intolerante, tenha uma sensibilidade muito grande. Todo mundo pode fazer uso do kefir? Pode e não pode. Eu diria que pacientes que têm problemas muito grandes com imunidade, por exemplo, pacientes hospitalizados, acaba sendo mais complicado, porque é algo que exige muita manipulação. Ele tem micro-organismos vivos que fermentam, então qualquer coisa que não seja muito higiênico ou que fermente demais, pode ser que seja um problema e acabe dando diarreia, distensão, náusea, vômito, e algo que eu nunca vou querer para um paciente que está hospitalizado, né? E outro caso é de gestantes, pela mesma questão, de que eu acho que é um momento muito delicado, sabe, da mulher, para ela ser exposta a uma possível infecção por causa da má manipulação do kefir. Então, apenas nesses 2 casos, eu não acho interessante. Mas é uma opinião minha, tem pacientes ou tem profissionais que recomendam para todo mundo, mas eu prefiro que não, que nesse caso seja realmente em sachê, em cápsula, que tem um efeito probiótico, que é super importante nessa fase da vida, tanto para a imunidade quanto para a gestante, prevenir diversas doenças no bebê que está vindo, e que aí o kefir seja usado para as outras pessoas mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado sobre esse assunto, probióticos, kefir. Se você quiser procurar kefir aí na sua cidade, eu tenho certeza que você vai encontrar. E nos vemos nos próximos vídeos.